Senhoras e senhores representantes comerciais, estamos aqui para mais um podcast número 2, trazendo aqui o nosso super convidado, Patrick, primeiro vendedor gago do Brasil. É verdade, cara. Já estou quase curado, inclusive. Quase lá. Essa noite, meus amigos, vamos falar um pouquinho sobre estruturação comercial, desde contratação de pessoas, contratação de prepostos, vendedor ou preposto, o que é o contrato. Então, Patrick, se apresenta um pouquinho aí pra gente. Bom, meu nome é Patrick Reiter, se escreve Reiter, mas é Reiter, os caras sempre vão errar, vão botar Reiter. Patrick Reiter, 33 anos de estrada, aproximadamente, 10 anos, vou dizer. Talvez até um pouco mais, em virtude do tempo que eu trabalhei, com essa experiência comercial, mas no ramo de representação comercial, 10 anos hoje que eu estou na estrada. Te pedir uma coisa, Patrick, você fala que trabalhou em que área antes de ir para a representação comercial? Na verdade, eu trabalhei numa empresa, numa indústria de plásticos, e eu passei por todo o processo da empresa. Então, com 18 para 19 anos eu entrei nessa empresa, eu tenho uma ideia para arrumar arquivo morto e virei supervisor da empresa, gerenciei almoxarifado, expedição, 11 fornecedores terceiros na rua, e isso me deu uma experiência muito grande administrativa. Entendi. E aí eu ia em feiras em São Paulo, a gente começou então, a empresa era em São Leopoldo, que é mais ou menos 30 quilômetros de Porto Alegre, então eu tinha muito para feiras em São Paulo, ali eu comecei a pegar um pouco do tino comercial, né? E antes dessa empresa, com 18 anos, eu comecei a trabalhar como vendedor. Ali eu fiquei pouco tempo do vendedor, eu já pulei para essa empresa e já comecei a trabalhar em área administrativa. Então a minha experiência sempre foi maior em área administrativa. Processual, eu participei de muito processo, aprendi com muita gente boa como é que faz o processo, como que uma coisa começa aqui, ela tem um meio e tem um fim, né? Entendi. Eu aprendi uma coisa muito interessante na época, até com o meu chefe na época, que ele sempre me dizia, um processo, tu precisa amarrar ele, o meio, ele existe, mas ele é irrelevante. O processo ele tem que ser amarrado no começo e conferido no fim. O que aconteceu no meio, tanto faz. O que importa é o começo, da ordem e o resultado final, que aí tu vai ter o... E o tempo ali no meio, né? E o tempo no meio. Aí exatamente. tu vai cortando ali... Aí tu corta conforme a tua necessidade e assim por diante. Aí tu vai alinhando. Certíssimo. Como já mencionado, vamos falar um pouquinho de estrutura comercial. O Patrick tem uma estrutura fenomenal aqui em Porto Alegre, de representação comercial. Em que área você trabalha de representante mesmo? Quais são os seus segmentos? Na verdade, o segmento que a gente trabalha hoje é bazar antigo 199, né? Que de 199 não tem nem mais nada, né? Tipo, mal não tem, já era. Então, na verdade, é o seguinte, bazar e antigo 199, que é o que? A gente trabalha com uma representada de flor, outra de brinquedos, outra de utilidades domésticas, vidro, então caixa de presente, sacola, então onde a gente tem uma gama bem grande de representadas e produtos dentro do ramo que a gente trabalha. Então a gente focou num ramo, num cliente, então eu tenho várias representadas que eu posso atender o cara com o mesmo cliente com várias representadas. Se torna uma verticalização do atendimento. Exatamente. Então hoje eu vou visitar o cliente Arthur, o Arthur está lá me comprando, ele pode comprar. Se eu tenho 50 passas, pode me comprar 50 passas. Não adianta eu ir no Arthur lá e o Arthur poder comprar só 2, 3 e aí eu vender pet shop, eu vender cosmético. Aí não casa. Não dá para atender todo esse não público, tem como. Né? Hoje na minha estrutura atual não tem como. Né? Certíssimo. E vamos entrar um pouquinho melhor no nosso assunto hoje. Estrutura comercial, o que é bom, o que é ruim, o que você sentiu, como é que foi sua trajetória ao ter uma estrutura comercial? Qual foi o ponto ali? Na verdade, assim, Arthur, eu fiz algo que foi considerado muito insano por muita gente, tá? Que é o quê? Ainda faço hoje, né? Se a gente for analisar, olhar ainda o quanto a gente ainda projeta crescer, mas assim, a gente começou organizado. Então eu me lembro que a minha empresa ela é uma empresa familiar, tá? Hoje já tem mais funcionários, mais colaboradores, mas ela começou como uma empresa familiar. A Vanessa, minha esposa, é minha sócia, então a gente começou eu fazendo toda a parte de vendas e eu disse, Vanessa, tu vai fazer o quê? Tu vai basicamente fazer a parte de suporte à minha venda.
Aí, o que é engraçado? Suporte é a venda de nada, tipo... Cara, não vendia nada? Não vendia, pode falar o nome feio? Não pode, não vendia porra pode. nenhuma. Mas já tinha estrutura de suporte. E aí começou nisso. E a gente fez um site, e aí começou a fazer toda uma estrutura já visando, quase com uma visão do que já estava acontecendo hoje. Que é, tipo, quem não tem hoje um e-commerce, quem não tem um site tá meio fora do negócio já. Visionário. Então a gente tinha essa ideia. Então o que aconteceu? Começamos com essa estrutura, então a gente começou organizado. E logo depois entrou Rogério, meu sogro, que hoje é um dos acionistas da empresa, que está junto com a gente desde o início. E a gente começou a fazer uma estrutura muito organizada. Então, aquela história do processo, faz um pedido, aí eu manjo muito de Excel, manjo muito o acompanhamento de... você já foi fazendo. Cara, te vendi 50 mil, quero saber cadê o pedido. Então, eu tinha essa preocupação desde o início. É uma preocupação que muitas pessoas às vezes não têm. Às vezes não porque não querem ter essa preocupação, é porque, como você falou, não tem a estrutura de suporte para isso. Exatamente, e a gente se propôs a isso. A gente a gente se propôs a começar organizado. Então, quando a gente foi crescendo, o nosso crescimento, falando assim, parece que eu sou um líder de mercado, estou longe disso, mas eu estou analisando eu comigo mesmo. Não, a comparação sempre tem que ir da gente com a gente. Acho que o podcast aqui é a minha comparação de mim comigo mesmo. Então, eu analisando eu comigo mesmo, foi um crescimento muito rápido, muito exponencial. Por quê? Por causa da estrutura. Então, muitas vezes eu tinha a estrutura te propiciou um crescimento rápido. Com certeza. Se eu não tivesse uma estrutura grande, ou é aquela velha história, tu se portar como grande, tu acaba se tornando grande. Não que a gente hoje seja absurdamente grande, mas em comparação com o que nós tínhamos, ao que era e com o próprio mercado, né, a gente pode dizer que a gente tem hoje uma estrutura que ela é muito boa. Então mas tudo isso vem do fruto que lá atrás eu comecei a estruturar certo, a ter alguém no suporte, depois, tanto que quando eu fui contratar a pessoa no escritório para o suporte, eu já tinha todo o processo pronto. Então foi 1000 vezes mais fácil, porque uma vez que tem o processo, é só questão de encaixe de pessoa. Não é que é fácil, mas é uma questão mais rápida. O mais fácil, porque aí vem a questão que nós estávamos falando antes, até aqui, né, no off aqui. O mais fácil, ele é relativo, porque isso me custou muita venda. Sim. Você perdeu o faturamento para fazer uma estrutura comercial. E aí como tu explica isso para alguém? Como tu vai pensar assim, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou perder dinheiro por uma estrutura de algo que eu não tenho ainda. É insano. É insano. Você gastar o seu tempo, que você poderia estar na rua, saindo, vendendo, para chegar no escritório e falar assim, não, vem cá meu amigo, eu vou te ensinar, eu quero que você faça isso e assim. Pô, horas perdidas. Meu Deus do céu, e horas perdidas. O vendedor tem que estar focado na venda. Acabou. Horas perdidas, horas. E assim que acontece. No momento que tu te dispõe a colocar uma... Estou parecendo no Jô Soares, cara. Isso aqui tá bom, hein? A gente sempre trata bem quem vem aqui para ser nosso entrevistador. Na hora que tu te dispõe a fazer isso, quando tu te dispõe a contratar uma pessoa CLT, a colocar lá o cara, a primeira coisa que tu vai pensar é o quê? Eu preciso fazer esse cara funcionar. Eu preciso fazer ele se pagar. E esse se pagar, tu tem duas situações, que nós estávamos falando antes ali também. Ou tu contrata o pica das galáxias, que ele vai ganhar mais do que o dono da empresa. Ele ganha mais do que ele vai pagar como? Ele vai pagar como? Tem que fazer. Ou tu vai contratar alguém que tu vai treinar. Certo? Que vai se tornar o pica das galáxias também, mas o cara vai ser treinado. E vai levar tempo. Exatamente. Então tu não tem como não treinar o cara. Então isso exige muito tempo e esse tempo te tira o quê? Venda. Quanto mais tu te foca em treinar alguém, tu diminui a tua venda. Por quê? Porque o representante, ele é operacional. Sim, ele é o cara da venda, ele tá aqui para fazer o que a gente tá falando, ele tá aqui para falar com o cliente, para ver, poxa, como é que foi, você tá vendendo bem isso, tá vendendo bem aquilo, teve isso do lançamento, ele tá para apresentar, ele tá para fazer um relacionamento, não necessariamente, poxa, eu tenho que ir lá ficar cuidando dos meus pedidos, olhando se a minha comissão caiu, não caiu, se o pedido saiu, não saiu, não, tem que focar na venda, que é o que ele é bom. Exatamente, então isso que é o grande detalhe,
da questão de ter uma estrutura, o quanto custa isso, né? Então a gente começou fazendo essa estrutura, a gente foi crescendo, o tanto que a gente, eu acho que 2 anos e meio de empresa, a gente resolveu abrir um showroom. Poxa, muito cedo. Teoricamente, e mais do que isso, não tínhamos dinheiro para isso. De novo, a gente não tinha condição, mas tudo em busca de uma estrutura, tudo em busca de se tornar firme, né? É como se tu fosse construir uma casa, tipo assim, bota uma casa. Perfeita. Tu não tem como fazer uma casa sem ter o fundamento. Sem fundamento. Então, tipo assim, cara, eu vou chegar pra ti, tu é engenheiro, chegar pro Zeca, engenheiro, cara, olha só, eu quero fazer uma casa de 3 pisos. Assim, pá, meu, top e tal. Não falei que eu tenho dinheiro, eu quero fazer a casa de 3 pisos. Tá, beleza. O que vai fazer primeiro? A estrutura. Ninguém vai pensar no 3º piso, vai primeiro na estrutura. O que tá debaixo da terra, não é? O que tá aparecendo. Eu quero ter uma casa de 3 pisos, eu quero sentar de cueca lá pra pegar vento. Tu pode fazer isso, mas antes de tu pensar em fazer isso, tu precisa pensar no fundamento, como tu vai botar, quantos caminhões tu vai aterrar ali pra dentro. E isso, quem já construiu, obviamente, sabe disso. Cara, vai muito dinheiro, vai muito tempo. Sim, incomodação. Fora o detalhe da incomodação, né? Como é que foi a minha empresa, como é que é a Sulmix, como é que eu comecei ela? Ela era um terreno, sabe aquele terreno que o terreno da volta todo mundo vende a 150, 200 mil? Eu comprei o terreno por 20 mil. Porque era aquele terreno que ele era lá pra dentro. É por isso que eu digo, representante comercial eu nunca vi ser um cara tão bom em barganhar qualquer coisa. Seja uma bala na padaria a um terreno. Ele sempre barganha e procura sempre a melhor condição. É incrível, é incrível. Aí eu peguei esse terreno por 20 mil, exemplo, que eu tô fazendo uma analogia, peguei esse terreno por 20 mil e comecei a aterrar ele. Só que o meu vizinho do lado comprou o negócio, vou dar um exemplo, né? Pronto, eu tive que aterrar e aterrar. Quando tu aterra, tu bota todo o teu dinheiro ali. E o meu dinheiro, eu botei tempo e dinheiro. Até eu conseguir emparelhar esse terreno para começar a construir a casa, estou fazendo essa analogia da minha empresa, isso quer dizer o quê? Que eu botei tempo, que eu botei dinheiro que eu não tinha, para conseguir emparelhar e começar a ficar parelho para começar a jogar o jogo dos outros grandes. Tu entende isso? Para se tornar grande, você tem que fazer o que o grande faz. Para começar a disputar. Então hoje eu disputo com os grandes, mas eu ainda não sou grande. Mas já estou, é aquela velha história, eu estou andando com os grandes, mas isso não quer dizer que tu seja o grande. Sim. Uma frase icônica que eu ouvi falar foi: todo mundo quer ser rei até ter que fazer o que o rei faz. Todo mundo quer faturar um monte, quer ter showroom, quer ter secretária, quer ter vendedor, quer ter 150 prepostos, todo mundo quer isso, é maravilhoso. Só que quanto dinheiro sai do bolso? Muito. E quanta dedicação sai? Muito. Quanto tempo você gastou para treinar alguém? Meu Deus do céu. E ainda treina. E o detalhe, e ainda treina. E quando tu acha que tu treinou e tá tudo pronto, não vai. E tem outro detalhe, quando tu arruma ele, treina ele, tu acha que tá tudo pronto, o que acontece? Arruma as coisinhas, vai embora. Isso também acontece. E não é pouco, Não é pouco. E eu acho que a maior questão de todas é que tu entende assim, ó, tu vai crescendo. Aí eu botei colaborador A, tá? Isso eu tô falando a questão do que é uma estrutura. Colaborador A funcionou, deu certo, ok? Tu cresceu, preciso contratar o B, o que tu faz? Volta, estaca zero e treina o B de novo. É todo treinamento que ninguém quer fazer no final das contas. O grande problema de tu ser um representante, tu ter que contar com uma estrutura própria, é tu ter a certeza que tu vai perder venda, muita venda, até tu chegar aonde tu deseja. Eu já me fiz essa pergunta várias vezes, por que alguns representantes mais antigos acabam vendendo muito? Porque às vezes só baixam a cabeça e vendem. Sim, eles ficam o tempo inteiro na venda. Tô falando da moda antiga, né? Vamos dizer o cara das antigas. Mas aí o cara perde, talvez ele venda A, ele poderia vender A vezes 2, A vezes 3, A vezes 4, porque ele tem uma estrutura pequena, ele se agarra naquela estrutura pequena e acha que não ter custo ou não é melhor, né? Agora, se tu me dissesse assim, eu posso resolver tudo isso pra ti, o
Que eu acho que mais ou menos é o que hoje tu tá oferecendo, né, para quem tu vai conseguir fazer essa assessoria. Eu tenho tudo isso para ti. Pela metade do preço, ou por 10% ou por 20% do preço. E sem gastar tempo, sem perder tempo. Eu acho que aí precisa pensar nisso. Aí é a grande virada do jogo. Porque o que é difícil entender é que demanda tempo. E tempo demanda venda e atendimento. Como eu falei no início, o representante ele é operacional. Sim, ele tem que focar na venda, ele tem que pensar o tempo inteiro na venda. Ele é o único dono de empresa que tem que ser sempre operacional. Muito representante é o quê? É a cara do negócio. Tem representante Totalmente. que sim, tem representante que não. Vai da ideia de trabalho de cada um. Mas o que acontece? Você hoje, Patrick, é o quê? A cara do seu negócio. Para você fazer um número, é mais rápido, às vezes é muito interessante entrar nesse ponto. Vamos lá, para você fazer um determinado número, é mais fácil do que o seu vendedor, o seu preposto fazer esse número? Vamos lá, eu preciso vender 100 mil. Patrick, atende esse 100 mil em quanto tempo ou o seu vendedor, o seu preposto atende isso em quanto tempo? Isso é uma coisa bem importante de tu falar. Porque o que acontece? A Vanessa, minha sócia, a gente sempre fala muito sobre isso. Às vezes eu sou aquele louco que quando tá, sabe, o cara tá tudo maravilhoso, tá tudo perfeito. Aí que ele quer mudar tudo. Aí tu olha assim no meio da multidão, tu já vê assim, tem alguém correndo lá que vai cair daqui a 2 dias. Tu já puxa o cara, já não. Ou seja, eu sempre estou no meio, mesmo agradecido, mesmo comemorando cada vitória, eu já estou de olho lá na frente, o que pode me causar uma derrota. Sim, e é o essencial. Então, aí vem essa questão. Tu tá vendendo, que foi que eu tava falando pra ver. É mais fácil hoje eu me levantar e ir lá vender pro meu cliente. 100 mil eu arranjo rápido de venda, 200 mil não é nem questão do número. Sim, eu preciso de 100 mil, eu arranjo mais rápido que qualquer um dos meus vendedores, porque eu tenho um know-how e o tempo de mercado. Porém, cada vez que isso acontece, eu me sinto incompetente. Mas tu é louco? Tu tá vendendo, tá tendo resultado. Por quê? Porque a minha equipe tem que dar o resultado. Porque eu demando muito tempo para fazer o que eu faço. Então, hoje, a dificuldade de tu até botar vendedores é que aquilo que eu falei, terminou de treinar o A, tem que começar a treinar o B. Sim. E o C. Porque quando você tem um, você não tem nenhum. Quando você tem 2, você vai ter um. E aí tem o seguinte, cara, eu não tenho... eu acho que o vendedor precisa sempre estar focado na venda. Seja fazendo os outros venderem, sim, ou seja ele vendendo, tem que estar focado na venda. No momento que ele faz isso e só faz isso, cara, ele fica sem receber comissão, aumenta a inadimplência dele, porque daqui a pouco ele nem tem condições de olhar o relatório, como é que o cliente dele está pagando. Ele não tem nem tempo para olhar o relatório dele, porque ele está no operacional, só que é um operacional sem a estrutura, um operacional sem direcionamento. Exatamente. Para ter uma ideia, por que eu estou hoje aqui, a gente está gravando, viemos aí na correria e, enfim, nós estamos agora fazendo um evento, uma feira, que nós estamos colocando no nosso escritório, um stand com várias empresas que a gente representa, enfim, tal. Stand muito grande, muito bonito. A gente está fazendo, de novo, a questão da estrutura, focar na estrutura. Sim. Então, cara, eu vim aqui de camiseta, o cara tava lá apertando parafuso e botando a mão realmente. Fazendo a parte operacional para poder entender o produto, como eu vou expor, para amanhã eu poder vender ele. Sim. Você vai entender como é que monta o produto para falar para o teu cliente como monta o produto. Mas nesse meio tempo, enquanto eu estava fazendo tudo isso, o telefone toca 500 vezes, o vendedor sabe disso. Isso é o mais comum. Vem relatório de comissão, fulano quer nota, não sei o quê. O que acontece quando isso acontece? Já tem quem que faça isso, então tem esse suporte. Sim, você não precisa ficar preocupado com isso, tem toda a sua estrutura por trás. Né? Aí a empresa falou, cara, olha só, eu vou te pagar a comissão, isso ontem, tá? Eu tava com literalmente uma parafusadeira na mão montando. Eu vou te pagar a tua comissão, mas tu tem que primeiro me emitir a nota fiscal, senão a gente não paga mais a comissão, porque o financeiro liberou. Eu nem me estressei, ele mandou isso pra mim. Você não precisou parar de fazer. Porque eu sabia que a Vanessa lá ia olhar e cheguei em casa, Vanessa, não, a nota já está emitida, já está no e-mail do cara. Pronto, a estrutura fez tudo para ele. Então olha a diferença. Não, você teria que guardar a parafusadeira, seu stand não estaria pronto,
porque você teria que ir lá, parar, fazer a nota fiscal, mandar para a Fargo, ver se está tudo certo. Ou seja, você teria que parar de fazer o que você está fazendo, que é muito importante, que vai te gerar receita, Venda. vai gerar venda daqui a pouco, porque simplesmente não teria a estrutura. Eu tenho pavor de usar a palavra que eu vou usar, mas eu vou te dizer. Porque eu acho que ela é o que melhor representa o que eu entendo. Para mim, o vendedor da empresa, eu sempre brinco isso, eu falo isso para minha equipe, falo isso para Vanessa, minha sócia, para minha esposa, falo isso, né, para meus vendedores. Cara, eu quero ser o cara mais burro da empresa. É o sonho, sonho, vou te falar mesmo, meu sonho é exatamente isso. O que eu quero dizer com isso? Quando eu digo burro, quem executa não é burro. Sim. Mas eu quero dizer fazer o trabalho burro. Sim. O que é o trabalho burro? Simplesmente não pensar e executar. Somente executar. Receber a folhinha, tem que fazer isso hoje, beleza. Então não quero que isso soe pejorativo, porque não é. Não é. Porque eu tô me colocando nessa posição. Não, mas eu tenho agora eu não vou me recordar, a gente coloca aqui depois quem foi que falou essa frase, ele falou o seguinte, foi um grande empresário, falou o seguinte: quando você é a pessoa mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. Exatamente o que a gente está falando aqui. Exatamente isso. Então, se eu ficar fazendo todo esse processo, ou então hoje eu tô agora numa outra fase, na fase em que o processo anda sozinho e que eu simplesmente executo, como se eu fosse um peão daquela mesa. Sim. Tu entende que eu entro como chefe, como gestor, olho de cima, executo, delego, crio as funções dentro lá do tabuleiro, vamos chamar assim, e depois eu desço e eu me torno uma peça do jogo. Aí, quando isso acontece, eu vejo que está funcionando. Só que, de novo, o tempo que isso demanda é muito complicado. E aí empresas como a Decker & Decker, que está vindo para trazer essa... Quando tu me chamou, cara, que nós estamos já há meses conversando sobre isso, trocando ideias, enfim, e aí tu começou a me passar qual era a proposta, e a gente conversando conseguiu ajustar algumas coisas dentro da empresa, porque até pela tua própria vivência, viajar Brasil, conhecer, né, vários representantes, isso ajuda muito. Que você vai conhecendo diferentes culturas e diferentes problemas, porque às vezes o problema que o Patrick enfrenta aqui em Porto Alegre não é o mesmo. Não é o lado do norte, o lado do Pará, por exemplo. E não tem como ser, né? Então, a gente conversando e tal, né? E aí eu até disse, não, cara, realmente é necessário, o mercado precisa disso, porque a representação comercial, ela tá mudando. A gente, né, a gente já discutiu algumas vezes. Até acho que tu deve fazer um podcast sobre isso, tá? Mudança na representação comercial. Cara, tá mudando. A representação comercial tá mudando totalmente. E empresas fazendo esse trabalho que tu tá querendo fazer, que tu já tá começando a fazer hoje, ela é muito importante para que isso possa dar uma sobrevida para esse profissional. Comercial. Porque cada vez mais ele tá sendo trocado. E muito fácil. Moeda. Mas é aquela coisa que a gente já falou, sei lá quantas vezes. Mais que tu, cara. Isso que tu é alemão lá de perto de Blumenau, eu sou alemão falsificado, tá? Não, mas isso que a gente tá conversando é algo muito comum de se ver em todo lugar. Vamos lá, uma empresa paga comissão para o representante, geralmente 3, 4 é muito ainda hoje em dia, se bobear, né? Depende da negociação, isso, mas vamos lá, vamos dizer que é 4% que ele ganha de comissão, show de bola. Esses 4% que a empresa paga para o representante comercial, o cliente sabe que o representante ganha aquela comissão. O cliente também quer aqueles 4% do representante. Todo mundo quer os 4% do representante. Só que a frase que eu usei antes, qual foi? Todo mundo quer ser rei até ter que fazer o que o rei faz. É simples. Todo mundo quer os 4% do representante, cliente, fábrica, qualquer um quer esses 4%. Até outros representantes querem esses 4% também, comum no mercado, mas quem é que pega o carro, viaja, enfrenta sol, enfrenta chuva, fica longe de família, faz 1000 coisas difíceis, indo até o cliente, ouvindo bronca às vezes de cliente, às vezes estão certos, às vezes estão errados, enfim, não vem ao caso. Não tem muito que dizer. E ainda para ouvir, poxa, tu só vendeu isso, poxa, tu só fez isso aí, eu também quero trabalhar assim, 4% de comissão, porra, para ir lá e tirar um pedido.
Quem não queria? Mas todo mundo quer até ter que fazer o que o representante faz. Que é, meu Deus do céu, um trabalho maravilhoso. E isso tudo demanda demanda o tempo que a gente está falando, e aí, só que tudo isso está acontecendo e todos os problemas e todas as questões administrativas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então não existe hoje, se eu dissesse assim, cara, no teu dia a dia, qual é o sonho? Se tu pudesse chegar, pegar o gênio da lâmpada e ser velho, olha só, tem um pedido para fazer, profissional, qual tu faria? Eu diria, cara, olha só, eu quero que o tempo funcione de uma maneira diferente, que eu consiga primeiro vender, depois resolver o problema depois não, uma coisa de cada vez, né? Vamos lá, tu vai vender, tu vai receber a comissão. Mas as coisas são simultâneas. Tudo acontece junto. O representante, vou te fazer uma pergunta. Tu conversar com uma pessoa é tranquilo, né? Totalmente. E se tivesse eu e mais 10 pessoas aqui conversando, tu conseguiria entender claramente ou conseguir não entender? Tu conseguiria dar a mesma atenção e entender, te expressar que todo mundo te entendesse ao mesmo tempo? Será que tu conseguiria fazer isso? Totalmente, é uma coisa... Vou te responder isso de uma forma apresentando um estudo já feito. A gente vai colocar as correções aqui porque os números, eu vou ser bem sincero, não lembro de cabeça, mas o que acontece? Dá um exemplo de uma venda, de uma apresentação, de uma venda, enfim, transmissão de conhecimento, enfim, quero passar alguma coisa para alguém. O que acontece? Se você vai passar para uma pessoa, a chance de entendimento dela é de 80%, 85%, chance de entendimento daquilo que você está falando. Depois que tem uma pessoa, mais uma, ou seja, são duas pessoas, você tem que falar para uma e apresentar a mesma ideia para as duas pessoas juntas, a chance de entendimento delas vai para 60%, ou seja, já caiu 20%. Se tiver 3 pessoas, tem 10, ferrou. Se tiver 3 pessoas, a chance de entendimento disso é de 30%. Mais que 3 pessoas já fica algo próximo à casa dos 5, 6%. Chance de entendimento, chance de compreensão de que alguém saiba aquilo que eu estou falando de verdade. E isso então tu imagina, tu tem que lidar com 10 empresas de 10 pessoas diferentes e essas 10 pessoas querem falar contigo em tempo real ao mesmo tempo. Não tem. Ponto. Aí tu vai dizer assim, tá, então eu tenho 10 empresas e aí vem a questão que nós falamos da estrutura. Eu tenho 10 empresas, dessas 10 empresas, quais estão me ligando para falar no meu dia a dia? Eu sou um representante comercial. O que me interessa no meu dia a dia? Venda. Somente Cara, venda. se tu pegar, eu faço um desafio para os representantes comerciais, para vendedores, até para outros empresários de outros ramos diferentes. Se tu pegar a quantidade de ligações que tu recebe, hoje é o WhatsApp, né? Tu recebe no teu dia, provavelmente de 10, 9 não são para falar sobre o que te interessa, venda. Com toda certeza. Da nota fiscal, com toda certeza. não faturou, para falar não sei do relatório de comissão, para falar não sei o que. Mas então, cliente que é bom falando, mandando mensagem, ó, aqui ó, um pedido. Não tem, não existe. Existe, mas em percentual. Mas irrisórios, né? Digamos assim. E as empresas, então, claro que o problema ele existe, tem que resolver. Logicamente. Então, as empresas, então hoje tu pega esse percentual, tu como representante lá, tu vê que, peraí, olha o tempo que eu tô perdendo para falar de coisas. O pós-venda é impossível, pós-venda é importante. Pós-venda é uma etapa da venda. Sim. Tipo, não vou vender pro Arthur hoje, não vou nunca mais aparecer. Te vira, liga lá pra transportadora, resolve. Cara, isso não existe. Tu é o vendedor, ninguém quer. Você é o responsável pelo pedido. Tu é o responsável pelo pedido. Não interessa se a empresa lá mandou, cara, a empresa não é o caso. Sim. Eu tô olhando nos teus olhos, eu negocio contigo. Mas onde eu quero chegar? Se de 10 ligações que tu recebe no dia um representante, 9 são problemas ou 9 são questões administrativas, cara, não tem pra onde ir. Não tem pra onde ir. Aí como é que tu vai resolver isso tudo de uma vez? Aí os caras, eu resolvo depois, eu não sei o que. É engraçadíssimo isso que o Patrick tá falando aqui, que é exatamente um ponto que eu abordei até no último podcast. O que acontece? Eu viajo como representante, volta e meia. O que acontece? A gente tá na rua, tá dirigindo, indo a um cliente, o que acontece? Ligação. Representada cobrando pedido, cobrando nota fiscal, de comissão, qualquer coisa nesse sentido. 15 minutos depois, outra ligação. Cliente cobrando pedido. Cadê meu pedido? Onde é que ele está? Para onde é que foi?
Então, é exatamente o que você está falando, resumindo nisso. O representante recebe um número absurdo de cobrança porque ele tem 2 chefes. Tem o cliente e tem a representada. Agora tu multiplica Caso isso. 10, 15, 20 chefes. Entendeu? Meu Deus do Cara, céu. 10 chefes ninguém tem não. É insano. Não tem no mercado, não tem alguém comum que tenha 10 chefes. 20 chefes, 50 chefes. Cadê 50 chefes? Tem representante, tem 50 representados. É algo insano. E na verdade, assim, Arthur, o grande detalhe é o seguinte, sobre a questão de várias empresas, enfim. O representante comercial, né, ele tem que entender uma questão bem importante. Hoje, né, como ele tem, quando ele tem muita empresa, né, ele tem, como tu falou, ele tem uma cobrança, tá? Não tem como tu virar a chave, e eu tenho um conhecimento administrativo que eu posso dizer com toda a certeza, comparando, isso eu posso dizer que eu posso comparar com a maioria das pessoas à minha volta, pelo menos, eu falo com a maior humildade e a maior tranquilidade que eu tenho um conhecimento administrativo muito grande. E não dá para virar a chave. Tu não pode chegar na segunda-feira às 8 da manhã, pensar no administrativo, às 9 pensar na venda, às 10 pensar no administrativo, às 11 pensar na venda e meio-dia tu ir almoçar. Não existe. Sem falar que se tu tentar fazer isso, você vai fazer tanta cagada na venda como uma cagada no administrativo. Cagada em salvo de palavras, enfim, mas você vai ter problemas tanto na venda como problemas administrativos. Tem cara que faz, mas aí é 1 em 1 milhão. Sim, não, é que assim, a gente está aqui de uma forma não querendo generalizar, né? Mas assim, cara, exceções à regra confirmam a regra. Então, não tem muito o que a gente falar em cima disso. É simples. O que eu quis dizer com não tem como virar chave. O vendedor, o representante, ele precisa de um gerenciamento. Certíssimo, concordo 100%. Então imagina que eu sou o dono da minha empresa, eu estou dizendo que eu preciso de um gerente. Estou dizendo, cara, tu é retardado, tu tem que pensar que tu é o dono da empresa, que tu tem que ser o pica das galáxias, tem que bater na mesa, tu tem que ser o cara. Tem até um ditado, não é um ditado, tem uma história antiga que os homens de antigamente, eu vi uma história da avó de um amigo meu, cara, isso é antigo pra caramba, que ela diz, não, meu pai era um homem tão das antigas e tão... ele era tão agressivo com a minha mãe que ele entrava a cavalo dentro de casa. Cara, que verdade. Ou seja, eu tenho que entrar a cavalo porque eu sou o chefe desse troço. Resumo da história, não é assim que funciona. Eu sou o dono da empresa e eu entendo que um processo tem que me gerenciar. Totalmente. Processo. Totalmente. Cara, mas então... Você é uma peça lá dentro. Tu tá dizendo pra mim que é capaz de tu botar o Arthur na tua empresa pra dizer pra ti o que tu não tá fazendo e tu é o dono da porra toda? É verdade. Porque eu sou parte integrante. Ah, não, mas se eu parasse e dissesse, cara, deixa todo mundo vender, eu ficar só olhando, aí eu ia ter que fazer o trabalho que o Arthur ia fazer. Aí eu ia ter que fazer o gerenciamento. Tu não tá vendendo porra nenhuma, tu não tá visitando fulano, não tá visitando... Aí é o negócio. Mas se eu sou um operacional, eu preciso de alguma coisa que me diga... Que te traga de uma forma simples, porque fácil. Eu tô cansado, eu tô atendendo um cliente. Vou dar um exemplo, eu tenho várias representantes, então eu tô lá atendendo o cara, tô lá numa feira, tô lá no showroom, tô na loja do cara, sei lá onde for. Tirei 3, 4, 5, 6, 7 pedidos com o cara. Ninguém é máquina, tu tá cansado. Lógico. Você tá cansado hoje, você tava montando o stand hoje. E aí envolve a questão pessoal, porque muitas pessoas, nós estamos falando aqui de uma realidade. Eu tenho criança pequena, eu tenho filho. E uma das coisas que eu acho que a gente até, não sei se a gente pode entrar agora nisso, não, nós estamos falando isso por fora. Não, a gente pode entrar em tudo. Que é a questão da vida pessoal. Sim. Porque, velho, olha só, eu consigo atender cliente, mandar nota de comissão, olhar relatório e tudo isso eu faço. Beleza, eu sei que tu faz. E a tua vida pessoal? Perfeito. Acabou. É um tripé. Você tem sua vida profissional, o seu eu, porque perfeito. Quem não se dá o devido valor não merece ter valor. Então, se tu não pensa nisso, como é que tu vai dizer assim, cara, eu dou conta de fazer?
Não, eu tenho certeza que tu dá conta. Só que tu não tem sábado, tu não tem domingo. Não, você não vai ter vida, digamos assim. Você não vai aproveitar a vida no final das contas. Então eu tenho criança pequena, eu tenho filhos pequenos, filhas pequenas. Eu preciso viver. Elas crescem, elas são crianças uma vez na vida, depois elas são adultas, elas têm a vida delas e aí o tempo passou. Então, além disso, a questão da estrutura, ela envolve também a questão da tua vida pessoal, né? Então, eu tava esses dias, porque cara, pra mim tomando banho... Isso me faz arrepiar, é incrível. Cara, tomando banho, eu sempre digo pra minha esposa, pra Vanessa, se a luz... eu gasto 10 vezes mais do que qualquer ser humano tomando banho e a luz ela sai cara, a energia elétrica, ainda é barato. Porque no meu banho é a hora que eu mais penso. Então pronto. Eu mais oxigeno no meu cérebro. Então ali, esse dia eu tava pensando, falei, cara, olha só, tudo que eu projetei de processo, de estrutura pessoal e profissional, hoje eu tô colhendo os frutos. Então, lá no início, amarrando o processo em vida pessoal e vida profissional. Deixando o tripézinho pronto. E aí, o que aconteceu? Aconteceu um lance muito legal, que aí a minha estrutura me pagou. Quando nasceu a minha segunda filha, a Laura, eu fiquei 20 dias afastado da empresa. Caramba, quando eu digo 20 dias. 20 dias afastado. Quando eu digo afastado, é longe presencialmente, sem atender clientes. Isso, você tá na cara, tirei pedido no WhatsApp, vendi, beleza. Mas não é aquela participação. Não fui pra rua, não vendi, tá? Por quê? Porque, cara, eu precisava daquele tempo pra ficar com a minha família, a minha esposa vida, né? tava com, cara, barrigão, criança grande, pandemia, não tava indo pra escola, então... eu tive que... Caramba, e no meio da pandemia ainda parou tudo? No meio da pandemia e tal. Insanidade. Não foi naquele começo, mas foi já na segunda onda, terceira onda. Entendi. Então, fiquei ali para poder dar auxílio em casa e tal. Então, fiquei 20 dias fora da empresa. Quanto tu acha que eu vendia menos? Eu mantive a minha média de venda. Por quê? Porque eu tinha estrutura. Simples. Cara, eu tinha estrutura. Sensacional. Eu tinha gente, eu tinha pessoas que entendiam o processo. O dia que a minha filha nasceu, o meu escritório vendeu 100 mil reais de venda. E pode postar, isso não tem problema nenhum. 100 mil reais de venda, o dia que a minha filha nasceu. Por que isso? Porque eu tinha uma estrutura compatível com o que o cliente precisa e com o que eu preciso. Então, eu tinha um vendedor, uma vendedora para atender o meu cliente dentro do meu escritório, um processo pronto, um processo do pedido pronto. Então, ali se pagou. Já estava tudo desenhado. Tudo desenhado. Só que, de novo, isso custa tempo. E tempo o quê? É dinheiro. Isso custa venda. E eu vou repetir de novo. Se daqui a pouco, há 3 anos atrás, tu me dissesse, cara, a parte administrativa eu vou resolver para ti e deixa a venda contigo, eu teria exatamente a mesma estrutura que eu tenho hoje. Mas eu acho que seria maior. Sim, de novo, quanto tempo você gastou estruturando, porque gastando me tempo ali? preocuparia menos exatamente. com algo que você teria uma cabeça pensante para isso. Na venda é irrisório, mas no dia a dia não é. Sim. Eu sempre digo, por que as empresas médias, grandes, pequenas têm setores? As grandes têm setores. Sim, geralmente grandes. Por quê? Porque não dá para virar chave. Sim. Tu não pode mandar o contas a pagar, fazer o contas a receber. Ele não tem a cabeça, porque ele está focado numa coisa, cara. O vendedor está focado em vender. Cara, o vendedor tem que vender. Acabou. Não tem. Porra, cara, quer fazer o quê? Às vezes eu brinco com isso, tá? É uma brincadeira, tá? Meus vendedores vão olhar, é uma brincadeira. Mas é que se tornou um folclore. Cara, se tornou um folclore na empresa. Por que acontece? Tem o Rogério, que é... Hoje meu melhor vendedor é meu sogro, tá? Uhum. Melhor no sentido, outros vendedores, não vamos ficar aqui desapontados com isso. Quando eu digo o melhor vendedor é porque ele tem um volume de venda maior, porque ele tem mais tempo, começou com a gente, conhece a empresa e tal. Então hoje o nosso melhor vendedor é o Rogério, no sentido de números. Perfeito. Pelo tempo também que ele tá. Aí eu comecei isso numa brincadeira e aí foi entrando as outras gurias
E aí foi ficando um folclore, que o que é? Cara, vendi um pedido, Patrick, tirei um pedido, esse aqui é pro papai. Aí eu olho pro vendedor e digo, parabéns. Aí ele, ó, por fazer a tua obrigação. Aí ele disse, pô, como assim, pô, cara? Fica maluco. No início, aí virou um folclore. Então quando eu digo hoje parabéns, a galera já fica assim. Já fica assim, lá vem. O cara tá me tirando pau. Não é. Eu brinco com isso, mas eu me ironizo. Se eu sou um vendedor, o que eu tenho que fazer? Vender. É a mesma coisa que a logística tem que entregar o pedido, que o contas a pagar tem que pagar a conta, contas a receber tem que cobrar. Simples, nada mais do que isso. É isso aí. Então o vendedor tem que focar em venda. E cada vez que o vendedor sai desse... Cada vez que o vendedor... Vai ter corte agora, peraí. Cada vez que o vendedor sai desse fluxo... Sim, desse flow. Cada vez que ele sai disso, ele está perdendo dinheiro e ele está evoluindo no que diz respeito à venda. Uhum. Né? Então, Arthur, a questão dessa assessoria comercial ao representante, ela é muito importante. Porque, cara, o representante tem que vender. Ele tem que estar focado na venda. Ele tem que estar focado na venda. Ele tem que estar focado na venda, por quê? Porque a gôndola é o que ele perde de espaço e o que ele ganha de espaço. Se ele não está vendo a gôndola do cliente porque ele está fazendo outra coisa, ele está perdendo chance de crescimento, está perdendo espaço para concorrência, porque a concorrência Totalmente. É insano e tem que ser insano mesmo, porque é isso que faz a gente melhorar. Está lá para, desculpa a palavrão aqui, a gente faz um pipo depois, mas tá lá pra comer o cu do cara, porque assim, tu tá ali, tu é o cara a ser tirado dali. Não existe alguém vir passar a mão, não, me dá aqui, ó, você tem uma gôndola, você tem 5 gôndolas, me dá uma pra mim. Não existe isso. O cara que entrar e pegar a tua primeira gôndola vai pegar todas elas. Acabou. E tu tem que ser rápido. E tu tem que ser rápido e ágil, da maneira correta. Poxa, a partir do momento que você colocou um produto errado no seu cliente, você vai ser taxado para isso. Vai ser taxado por isso. Poxa, por que você me vendeu um produto que não está saindo aqui na minha mão? Você foi lá e fez o treinamento de venda para o seu cliente? Porque muitos, salvo generalizado aqui, né? Mas muitos representantes não têm tempo hábil para ir lá e treinar o vendedor do seu cliente. E quem é que faz a venda? É o atendente, é o vendedor do seu cliente. Não necessariamente é propriamente o vendedor, o representante comercial que faz aquela venda. Ele vendeu para o cliente que se vire para entregar a mercadoria para o PDV final, enfim, atacado para distribuir. Isso não existe mais. Nos dias de hoje, o representante comercial tem que sentar junto com o seu cliente. E não, vou colocar aqui um pedido para você, eu fiz a minha obrigação. Não, cada vez mais este momento, esse fato, esse ocorrido está mudando. O cliente não quer mais um representante que simplesmente veio aqui, fez o pedido e foi embora. A empresa não quer mais um representante que vai no cliente, atende ele, entrega o pedido e vai embora. Não, a empresa quer mais mix, o cliente quer produto novo, quer produto que venda mais. É isso que ele literalmente quer. Ele não quer mais do mesmo, porque se for mais do mesmo, ele manda o pedido por site, por qualquer coisa para a empresa. Você abre pretexto para a empresa tirar os seus 4% e abre pretexto para o cliente tirar a sua comissão de você. Isso é algo estritamente, claríssimo. A partir do momento que você dá brecha para o cliente pensar que tem um caminho de compra e não é por você, por falta de tempo seu, você está dando brecha para perder sua comissão. Não, concordo. Não tem nem... Mas vamos lá, já tá... Tá capaz. O próximo assunto aqui, falamos de benefícios de se ter uma estrutura mais completa, contudo, o que um representante comercial deixa na mesa por não ter estrutura. A gente falou do benefício, beleza, ele ganha tempo, beleza, ganha venda por causa do tempo, mas o que de fato ele perde não tendo a estrutura comercial? A gente apontou muitas coisas aqui, mas o que de fato ele mais perde? Pense você hoje, Patrick, não tendo a sua estrutura, o que aconteceria com você? Em primeiro lugar, ele perde venda. Tu vai dizer assim, tá, mas tu tá me dizendo que o cara ele vai ter ele não vai ter estrutura, ele vai ter mais tempo
para focar em venda, vai vender. Não vai vender mais. Porque quando tu não tem estrutura, tu começa a atender mal. Ao menos que tu tenha uma necessidade ou uma vontade de ser mediano, ou Sim. tu vai ter uma empresa, duas, beleza? Que Não é ruim, sim, cada um tem seu pensamento. Exatamente. Mas eu acho que principalmente a ideia da tua empresa, a ideia até do nosso podcast cliente aqui, é o quê? É quem quer crescer. Exatamente. Né? O cara que não quer crescer, ele não vai nem olhar esse podcast, vai dizer, cara, eu não quero crescer, eu Tá tô bom, ganhando, ele tá- a eu gente tô não tá ganhando bem, desmerecendo ele, tá não é ótimo, isso. beleza. Tem que respeitar pessoas que pensam assim, mas ele não cresce, ele fica estagnado no mesmo lugar. Né? Então, o que tu perde não ter estrutura? Tempo de resposta. Isso pro cliente é fundamental. Pro teu Meu Deus cliente do e céu. pra tua representada. Cara, Patrick, aonde tá o pedido? Não, se o cliente pediu isso, se você não tem a resposta em 2 minutos para dar para ele, meu amigo, Cara, a sua orelha vai ficar quente. Aonde tá o pedido? Né? A cara vai dizer assim, não, não sei. Cara, quando fatura? Não sei. Ou pior, o representante ainda fala, liga lá pro gerente, fala com ele. Não tem Aí acabou. Então assim, tu não tem uma estrutura para dar uma... Tu não dá resposta pro teu cliente, tu se torna um cara inseguro, a insegurança não te faz vender. Quando tem estrutura, tu é seguro. O cara te liga, a tua nota fiscal é essa. Saiu pela transportadora dia tal, já era para ter chegado, não chegou, falei com o fulano, vou te dar um exemplo básico de ter estrutura. Eu tô no dia a dia lá no meu cliente, eu tô atendendo o cara. Aqui. Isso. Tá? Eu tô atendendo o cara. Tá? Tô aqui no cara, velho, tô atendendo o cara. O que acontece? O cliente Arthur me liga. Patrick, eu tô aqui com o caminhão, tô aqui para resolver o problema tal e não consigo resolver, o cara deu o problema. O que eu faço? Eu simplesmente repasso a informação lá pro João Vitor, que está trabalhando comigo lá. O João Vitor entra em contato com a empresa, resolve o problema, já tem o contato de quem é. Cara, perfeito. Quando eu chego no escritório, João, Patrick, está resolvido. Pronto, você não precisou se incomodar em absolutamente Quem nada. deu a resposta? Aí eu simplesmente, o cara me repassa a informação, só repasso para o cliente. Quem resolveu para o cliente? A minha empresa, eu resolvi para o cliente. Você, a cara, quem mandou a mensagem foi a cara do Patrick. Quem fez o processo, se é interno, para o cliente não importa. Indiferente, pra é ele indiferente. é indiferente. Porque o que ele compra? Ele compra uma solução. Exato. Ele quer o quê? Uma solução. Se tu vende solução, ele não quer entrega de solução. Ele não quer saber se é você que faz ou fulano que faz, ele quer saber, eu fiz uma pergunta, eu quero a resposta. A resposta vem em tempo bom? Então tá bom, gostei, vou te elogiar. Exatamente. Então, o que acontece? O cara quer solução. Quando ele tem a solução, não importa de onde veio. Então, a estrutura te dá rapidez, agilidade no atendimento, te dá segurança, o teu cliente ele se sente seguro a partir do momento que ele vê que tu resolve para ele o problema, né? E mais do que isso, ele te dá previsibilidade e tranquilidade de tu conseguir sair para atender. Cara, a pior coisa do mundo é para um representante atender um cliente preocupado. Se entregou ou não entregou a mercadoria dele? Cara, ele tá fadado a ir mal no atendimento. A gente pode quase dizer que ele tá fadado a gaguejar. Olha que a gente salva, né? Detalhes exatamente, não seja o caso, mas... Então, ele vai tremer na frente do cliente, porque ele tá preocupado, muitas vezes ele vai atender o Arthur preocupado com o problema lá que ele tem com o Zeca. Não, totalmente. Por quê? Porque ele não conseguiu resolver, mas ele já tem uma hora marcada contigo, então... Ele tá cumprindo a agenda. E aí, o que acontece? O teu rendimento, a tua qualidade de atendimento cai a partir do momento que tu tem problemas para resolver. E que você não resolve. Isso não fica na resolve. sua cabeça. Fica na tua cabeça. Tu já cai. Ah, mas isso é besteira. Não é besteira. Não, isso acontece. O que Cai. pode acontecer, além disso, ainda às vezes não é um problema nem que você, representante comercial, tem a possibilidade de resolver. Às vezes é um problema que a fábrica, vou dar um exemplo, a fábrica não está entregando a mercadoria. Poxa, o representante comercial, ele foi lá, vendeu, estava disponível, só que a fábrica está tendo dificuldade na entrega. Show de bola, isso pode acontecer, mas o cliente, ele preza mais pela rapidez
pelo bom atendimento quando tem um problema do que propriamente pelo problema. Tem estudos feitos até inclusive o livro que eu estava lendo essa semana, da Walt Disney, e salvo aqui, a gente vai colocar o nome, mas eu esqueci o nome, eu sei que é da Walt Disney, que eles falam o seguinte, que quando o seu cliente ele dá mais importância pela forma com que você resolve o problema do que pelo problema gerado. Concordo. São 3 pilares que existem, que é o pilar da transparência, que é essencial. Se está tendo um problema, ok, eu, representante comercial, sei que está ocorrendo esse problema, vou tentar resolver para você. Ok, daqui a 10 minutos eu ligo para você. A partir do momento que o representante tem estrutura para que dê a segurança para ele falar isso, muda. E aí, totalmente o atendimento, a confiança é maior. E quando tu resolveu pro cara, meu Deus do já céu. fez mais uma venda. Não, totalmente. Você está garantindo, é geração de confiança. Então, aí tu tá atendendo um cara, pessoalmente, gerando venda. Tu tá resolvendo um problema pela tua estrutura, tá resolvendo um problema, gerando uma venda futura. É uma conta corrente. Tu tá É uma bola de neve. sempre faturando. A partir do momento que tu quebra esse ciclo de não resolver, de deixar o cara mal e não conseguir dar atenção pro cliente, daqui a pouco tu vai deixar os dois mal, o que tu tá atendendo agora, porque tu começa a ficar com aquilo na cabeça, não atende o cara bem, já tá louco pra ir embora, pra sair do atendimento, pra poder fazer uma outra ligação. O cara tá te ligando 10 vezes e com razão que o cara precisa resolver, daqui a pouco o cara... Então, com certeza a estrutura, ela te paga, tu ter estrutura, ela trabalha a teu favor. É como se tu tivesse alguém do teu lado o tempo inteiro resolvendo pra ti, no bom português, a coisa chata. Uhum. Que a verdade, a coisa chata, ela é justamente o que te fortalece como representante comercial, que é aonde tu justifica para a empresa, para a indústria, os 4, 5, 3, 2% que tu ganha no comissionamento. É ali que tu justifica. Eu estou justificando o comissionamento, principalmente para o próprio cliente. Eu estou justificando porque eu te resolvo. E eu estou do teu lado. Então muitas vezes... Eu estou aqui para te ajudar. Então muitas vezes o cara tá lá em São Paulo, o cara tá lá no Rio de Janeiro, o cara tá não sei lá em qual estado, estou dando exemplo meu aqui, ligou lá o cliente, deu um problema e tal. Os caras ignoram, porque eles não conhecem a realidade do cliente, não conhecem a situação. A gente consegue medir o que é plausível e o que não é, o que o cliente está falando tem lógica ou não. Então, isso é muito importante, a estrutura. É tu entender que tu pode resolver para o cara, dar o suporte para ele e justificar o teu serviço. Certíssimo, justificar os teus 4%. Que ninguém vai querer te roubar, nem a empresa, nem o cliente. Isso, exatamente. E agora vamos para um assunto que talvez não seja um pouquinho mais leve, mas vamos dizer aqui que é um pouquinho mais leve. Sentimento de se ter uma estrutura e no começo você não vê ela se pagar. Por exemplo, você citou que gastou tempo, gastou dedicação e tudo mais em cima da sua estrutura. Como você viu ela se pagar em cima disso? Poxa, você contratou uma secretária, por exemplo. Como você vê ela se pagar? Assim, ó, Porque ela não faz venda, tem boa, muito isso. Essa pergunta é boa. É boa porque o que geralmente um escritório de representação de vendas ele vai fazer e tá certíssimo. Ou uma assessoria comercial, no caso. O que me gera de venda? O que me gera de faturamento? Contratei o Arthur lá, o Arthur tá me gerando 10 mil de faturamento, quando eu tenho o Zeca me gerando mais 10 mil, tô ganhando... É fácil. Você vê o número. Sim, mas tu precisa ter como se fosse palpável. Isso. É como tu falou, uma estrutura administrativa dentro de um negócio focado só em venda, diferente de uma indústria que tem o setor comercial, o setor administrativo. Tudo setorizado, bonitinho. Beleza, porque então uma empresa que é só de vendas, né? Uma empresa só de vendas. Ou representante comercial, porque é um empresário, Ponto. Como tu vê que se paga uma secretária ou que se paga um setor de suporte? Simplesmente a partir do momento que tu tem mais tempo para tirar mais pedido. Simples. Aí tu começa a olhar, se eu atendia 10 clientes, vou dar um exemplo, 10 clientes numa semana, 6 clientes numa semana bem atendidos, porque quando o cara tem mais um representante, precisa de mais tempo para atender.
agora eu tô atendendo 7, 8, 9 numa semana. Aí tu começa a ver que a tua venda vai aumentar e que o teu tempo tá sobrando. Aí tu chega assim, pá, cara, eu tô com tempo livre, vou lá visitar o fulano. Você pode fazer o quê? Atender cliente novo, buscar clientes Perfeito. novos, Perfeito. oxigenação da carteira, Exatamente. buscar representadas novas para a mesma região, ou quem sabe até tentar expandir a região. Não Porque o Google trabalha com ócio criativo, né? O Sim. Google bota lá uma mesa de sinuca, bota um videogame pro cara e tal, e o cara fica lá pra pensar, quando ele tá afim de fazer, ele faz. Claro que não é bem assim, Sim, mas é mais ou menos nessa vibe. O que é o ócio criativo? O representante, o vendedor, ele não deixa de ser um artista. Um artista. Explica melhor isso aí. Cara, um arte finalista, ele não funciona tu chegar num cara de designer e dizer, velho, amanhã de manhã tu tem até as 8 da manhã para me fazer tal coisa. Dificilmente tu vai tirar do cara alguma coisa. Ou o melhor dele. Cara, nós temos um projeto, nós temos uma coisa para fazer que eu preciso entregar até dia tal, eu preciso que tu crie um negócio. Aí tu deu tempo para ele. Daqui a pouco ele vai fazer aos 45 do segundo tempo, não importa. Mas foi o tempo de inspiração que ele teve. Ele criou. O vendedor, ele tendo essa estrutura, ele libera o ócio criativo. E a venda, por mais que seja um número, ele precisa ter, porque o Decker vai fazer a parte analítica, que é números, que é o que é crucial para que o negócio do cara se mantenha de pé, estrutura, se mantenha. Que ele tenha por onde andar, ele tenha para onde ir, tem um direcionamento. Beleza. Ali. Exatamente. Mas ele precisa ter o ócio criativo de entender que o fulano lá na semana passada disse para ele que se ele aparecer na loja com o produto tal na mão, com a caneca de chopp, ele compra 10 mil peças. Só que ele tá tão atarefado, resolvendo tanta bronca administrativa, que ele... Tanta burocracia. Não lembra que o fulano lá pediu para ele aquela caneca. E que ia comprar 10 mil peças daquela caneca. Daquela caneca. O ócio criativo do cara acha uma maneira de vender 20 mil peças pro cara. Se eu baixar mais um pouquinho, oferecer para ele 20 mil. Só que isso só o representante... Se oferecer mais mix para ter a comissão maior? Isso só o representante que tem tempo faz. Só que ele está focado na venda, claramente focado mas na venda, aí não fazendo parte do furacão da venda. Aí ele é grande, ele entende, ele tem vendas grandes, faturamento grande, mas tem estrutura. E a estrutura trabalha por ele. E aí é que é o grande detalhe, a estrutura precisa trabalhar sozinha. Então precisa ter uma... Não necessariamente precisa ter, não precisa de uma supervisão para ver se está trabalhando. Esse é o diferencial que... Fazendo um merchan aqui, esse é o diferencial que a gente propicia para um representante comercial. Perfeito. Ele não precisa, de fato, ficar supervisionando a estrutura. Nós precisamos um relatório para ele, ó, estamos fazendo isso aqui para você. Fique tranquilo, a gente está aqui, ó, eu estou oferecendo esse serviço para você, você vai receber isso aqui. Você não vai precisar ficar participando do furacão, atendendo a ligação de loucura de cliente puto da cara. Não, perfeito. Meu Deus do céu, perfeito. Correria em cima de... Não, você é tudo pronto para você. Esse é um diferencial enorme. Perfeito. Eu acho que é justamente isso. O vendedor com o tempo, ócio criativo, ele produz melhor. Ele tem mais tempo de fazer venda. Sim, ele tem tempo de pensar em como melhorar a sua venda. Que muito da dificuldade de um representante comercial, de novo, é o tempo. Exatamente. Ele não tem tempo para pensar em como oferecer a caneca de chopp melhor. Como eu vou oferecer isso aqui melhor? Poxa, uma caneca de chopp, ok, é vidro, quebra. É a primeira coisa que o cliente fala. Dá muito prejuízo trabalhar com vidro. Poxa, mas tem 1001 possibilidades de melhorar o entendimento de um cliente na venda. Só que isso ele só vai fazer com o tempo. Só com o tempo. Se ele tiver que... E tempo e tranquilidade. Se o cara disser pra ele algo que ele tem que sair da loja e pensou, e quando ele voltou pro escritório ele já tem que resolver o problema, ele vai esquecer aquela caneca. Ah, isso na hora. E aí não porque o representante comercial é incapacitado, não estamos não. aqui falando isso, mas estamos falando que o que ocorre é que é comum qualquer pessoa, se eu atender uma ligação, desligou, tinha uma coisa importante para lembrar dela, tocou seu telefone de novo, a tendência de você esquecer é muito grande, é muito maior do que você lembrar. Você não vai nem ter tempo de ter pego a tua caneta e feito um pontinho na sua mão para lembrar depois.
Não funciona assim. Concordo. E vamos lá para o próximo assunto. Muito interessante esse aqui. O Patrick é alguém que já começou, como ele disse, começou tendo uma estrutura, mas para um representante comercial que está na estrada hoje em dia, qual que é o momento dele virar a chave e de pensar, poxa, eu preciso de uma estrutura? Isso é particular, mas vamos... Qual é o momento? Para o representante comercial virar a chave, assim, poxa, eu tô vendo aqui que para eu crescer eu preciso de uma estrutura. Talvez é quando ele busca um faturamento mais alto, busca saber o que está acontecendo com ele, que às vezes muito representante comercial, o que acontece? Faz venda, está crescendo em venda, o cara faturava 10 milhões no ano, faturou 12, faturou 13, faturou 15, faturou 20, mas e o dinheiro no bolso? A remuneração dele não está acompanhando o fluxo de aumento de vendas. Eu acho que a partir do momento que ele começa a enxergar, ele tem que se balizar pelo mercado. Que ele começa a enxergar que fulano e cicrano estão ganhando mais dinheiro do que ele, estão pegando mais representadas do que ele, estão crescendo mais no mercado. Ele olha para o lado e vê que os caras têm estrutura e eles não têm, e ele não tem. Sim, perfeito. Então, nós estamos falando aqui, obviamente, de quem tem ambição. Lógico. Ambição de crescimento. Sim. Que aí tu me perguntou quando que o cara deve pensar em ter uma estrutura administrativa. Lógico, nós prezamos aqui que ele tem estrutura desde o início, mas entendemos a realidade do mercado. Claro, porque o cara tem que pensar, a partir do momento ele tem que se balizar com o mercado, né? E obviamente se balizar com quem é grande. Ele não pode olhar para o lado e dizer assim, fulano começou ontem, não dá. Não tem base. Tem que pensar nele comparado com o cara que está do lado dele, o grande. O que o cara tem? Estrutura. Aí ele vai dizer, não, mas eu tenho um custo de vida X. Tem que manter. Eu preciso manter. Hoje eu não teria como contratar 3, 4 pessoas para fazer funcionar a estrutura que eu tenho que funcionar. Ponto. Beleza. A partir desse momento que ele tem que começar a pensar em estruturar uma assessoria comercial. Maneiras diferentes de crescer. Para ele poder crescer. Quando ele se sentir estagnado, cara, eu estou parado. Eu estou parado no mesmo lugar há 1, 2, 3, 4 anos. Ele está parado... 4 anos já é muito, tá? O cara tá não, morto. Totalmente, já está morto. 2 anos eu não cresço. Mas não é nem só o sentido de crescer, beleza, esse ano você faturou, exemplos aqui, faturou 1 milhão, ano que vem você faturou 1 milhão e 500, poxa, seu crescimento foi de 50%, mas o mercado dobrou de um ano para o outro, você não cresceu 50%, você perdeu 50%. Só que essas análises tu só vai fazer, por duas maneiras? Não, isso tu só vai fazer quando tu entender que tu falou sobre o cara crescer, eu cresci tanto, mas quando tu tiver alguém fazendo isso pra ti. Sim, porque você tá focado na venda, você cara, tá no olho do furacão. Porque é difícil o representante começar a sentar e olhar isso. Cara, vou olhar que a mercadoria subiu, vou fazer uma comparação analítica. E até apresentar isso às vezes... Porque isso é chato, tá? Lógico, tem que gostar disso, não é assim, só que ele precisa saber. Sim, é essencial para ele, apesar de ser chato, é essencial. Um dos valores da minha empresa, é verdade, tá? Dura ou não, ela precisa ser vista. Enxergar número é verdade. É realidade. Realidade. Dura ou não, ela é a realidade, é verdade. Então, dói para o representante ou para qualquer empresário ver o número da sua empresa e olhar. Muitas vezes eu me bato achando que eu estou vendendo uma empresa muito bem. Aí eu pego lá a venda no final do ano e digo, cara, não vendo porra nenhuma dessa empresa. Mas eu achei que eu estava vendendo bem, porque eu estou na parte de operação, tirei pedido. Mas e se tivesse alguém no meio do caminho, esse cara, olha só, a tua meta trimestral é essa? Sim, tivesse alguém lá incentivando. Quanto quer vender? Eu quero vender tanto. Então, eu acho que isso é necessário acontecer e que cai no colo do representante. Então, é isso que eu digo.
Tu como assessor comercial de um representante, tem que largar isso na mão do cara, o número. É lógico, isso é uma questão de incentivo. Uma pessoa, ela Sim. trabalha melhor sabendo onde ela tem que chegar, porque quando ela não sabe o objetivo dela, pra ela tudo tá bom. Se ela não sabe o caminho que ela tem que fazer, indiferente, ela nunca vai estar errada e nunca vai estar certa, porque ela não sabe para onde é que ela está indo. Então, voltando aqui, só relembrando um pouquinho que você falou, tem uma frase icônica que diz o seguinte: você pode negar a realidade, sim, mas você não pode negar as consequências de ter negado a realidade. As consequências sempre virão. Verdade. Você pode negar por, estou faturando bem, tá tudo certo, enquanto o mercado está te comendo vivo. Você pode negar isso. Só que quando a porta ser tocada ali, alguém bater na sua porta, comendo a sua gôndola, comendo seu espaço de venda, atendendo melhor o seu cliente do que você achou que tinha ele fidelizado, mas não tinha, é uma vez só. Você sai do mercado, tem gente que é gigante hoje e cai amanhã. Sim. É simples. Verdade. Então, Patrick, chegamos aqui na reta final do nosso podcast. Vamos lá, que dica que você daria para um representante comercial que está na estrada hoje? Cara, na verdade assim, em primeiro lugar que a representação comercial, falando especificamente não em vendas, não em vendedor, em representação comercial. A empresa de representação comercial? Empresa de representação comercial. Maratona de queniano, maratona de africano. Já viu os caras correndo na São Silvestre, mas como é que os caras correm? Os caras são monstros. Mas eles correm no mesmo ritmo. Constância. E constante. Então, às vezes tu entrar com muita sede ao pote, com muita agressividade, isso tanto para o representante antigo como para o representante mais jovem que está começando hoje. Quero abrir hoje uma empresa de representação comercial. Quero ser hoje representante, porque eu vi que o cara lá é legal, que eu consigo, o cara ganha dinheiro. Cara, quero abrir hoje. Beleza. Ou já estou no mercado há 10 anos, quero reformular meu negócio. Mudar da água pro vinho. Mudar da água pro vinho, sei lá, tô cansado do que eu vendo. Maratona de queniano. O que eu quero dizer com isso? Constante. Na mesma corrida, na mesma pegada. Na mesma. Isso é a primeira etapa de todas. Manter a constância. Faz sempre a mesma coisa todo dia, constante. Não fica louco, não faz pirueta. Não tenta inventar a roda. Segue o básico. Mas faz sempre estruturado. Perfeito, com confiança, com segurança. Com confiança. O cara vai visitar, mas eu não sei fazer estruturado. Eu não sei como fazer. Cara, contrata alguém que saiba. E conversa com alguém que saiba. Com quem saiba. Porque eu acho que a arrogância, quando eu digo arrogância, não é a pessoa por maldade, mas muitas vezes nós somos arrogantes por falta de conhecimento. Por falta, é assim, ó, eu sei fazer, eu sei como faz, eu já fiz e não deu certo. Isso tudo é arrogância. Sim. Mas não é aquela arrogância pejorativa. Sim. Não é aquele negócio de... eu acho que eu sei, eu sou arrogante. Ponto. Sim. Se isso... se eu não tem a humildade... Mas eu posso ser uma pessoa maravilhosa, mas eu sou arrogante, porque eu acho que eu sei. Então, onde eu quero dizer com isso? O cara hoje, a dica que eu dou para o representante hoje, maratona de queniano, segue a mesma barca, o mesmo caminho e se estrutura. Não tem mais espaço para cara pensar que vai baixar a cabeça e vai só vender. Não tem. E eu vejo isso ao longo do mercado acontecendo e esses caras estão sumindo, estão dissolvendo no mercado. Eles até continuam, mas eles vão se dissolvendo. Não, de novo, ele não aguenta no tripé. Não aguenta. Não aguenta no tripé da vida dele, não consegue ter o pessoal bom. Eu uso uma analogia do seguinte, há uns anos atrás, sabe como é que meu pai fez carteira de motorista? Ele pegou, entrou num carro emprestado de alguém, porque antigamente era assim, uma cidade de interior, deu uma volta na quadra, pegou o carro e disse, velho, tá aqui tua carteira. Pronto, resolveu. Não foi, e é motorista, e é o melhor motorista que eu conheço, meu pai dirige muito. Ok, beleza. Como é que tu fez a tua carteira? Tu teve que passar por um processo, tu teve que estar pronto para isso, ok. Eu vou contar aqui que isso não me fez aprender. Não fez aprender. Não fez aprender. Só que tu passou por um processo. Sim. Tá?
Ponto. Então, o que eu quero dizer com isso? As coisas mudaram. O cara que achar que não vai hoje ter que fazer um processo para ser representante comercial, tá errado. Se ele não tiver rota, por exemplo, tá errado. Não tem rota, tá errado, não sabe para onde vai, tá errado, não sabe quem atendeu, tá errado. Acordou no cliente, dia e quer ir atender, ou fulano... Cliente nativo tá errado. Ticket médio, não sei, tá errado, cara. Se tu perguntar hoje para um cara, qual é o teu ticket médio? Não sei, tá errado. Tem que saber isso. Essas são respostas que tem que estar na ponta da língua. São coisas que... Tu precisa saber qual é o teu ticket médio. Tu precisa saber quem é teu melhor cliente, quem é teu pior cliente. Aquele que te dá mais lucro, aquele que dá uma rentabilidade. Quem dá mais lucro, quem dá mais rentabilidade, quem não dá. Então, é o que eu digo. O representante hoje tem que pensar em minha estrutura. Para pensar em minha estrutura, ele tem duas maneiras. Ele tem que sacrificar a venda para gerar estrutura, ou ele tem que gerar a venda, aumentar a venda, focar na venda e contratar alguém que vai fazer o trabalho para ele possa só vender. Sim, deixar ele focado na venda. Focado na venda. Porque, de novo, muitos representantes têm medo de entregar a sua parte administrativa para alguém. Seja um funcionário, seja uma empresa, seja uma assessoria comercial. Tenho medo, cara, vou entregar meu número na mão do cara. Ok. Isso é um medo muito comum que os nossos vendedores encontram. Sim. Ao conversar com um representante comercial. Mas aí vem o detalhe do seguinte. Arthur, o que quebra uma empresa? Na tua concepção, o que quebra uma empresa? Falta de entendimento dos números. Eu acho que pra mim, a principal... Mas pra ter número tem que ter o quê? Venda. Acabou. Não existe. Não existe empresa sem venda. Cara, não tem. Então, não tipo existe. assim, o próprio Flávio Augusto tem um vídeo antigo que ele fez, Flávio Augusto da Wise Up. Sensacional, fica a dica aqui, se ele quiser vir participar do nosso podcast. Eu quero estar ajudando, porque eu sou fã desse cara. Mas o detalhe é o seguinte, ele fala sobre isso. Não existe empresa sem venda. A Apple, cara, não tem. Se não vender, acabou, terminou. Então, o grande detalhe é esse. O vendedor não precisa ter medo de botar estrutura, não precisa ter medo de contratar uma assessoria comercial que vai olhar o número dele. Isso é irrisório, porque a venda está na mão dele. Sim, ele que tem o relacionamento. Ele que executa. Ele que tem o relacionamento é dele, não é nosso. Eu te dou hoje uma lista, e eu já passei por isso, porque eu acho que isso é um ponto bem interessante de nós falar aqui, tá? Isso aí, a gente vai quebrar bastante paradigma. Cara, porque olha só, se tu me der uma lista, isso não estava combinado, nós nem falamos sobre isso. Cara, se tu me der uma lista de clientes, eu dou uma lista de clientes meus, até com WhatsApp eu vou te dar, tá? Pra você bom, hein? Vou te dar com WhatsApp e dou um comprador. Vai dar a faca e o queijo. Até porque se achar telefone fixo, tem que casar com o cara. Mas na verdade, gente, te dou uma lista de clientes do WhatsApp. Arthur, esses são os casos que eu mais vendo. Ao menos que tu tenha uma Coca-Cola para vender, um iPhone para vender que não tenha concorrência, ok. Fora isso, vai ter que criar um relacionamento com esse cara, mesmo que eu te dei o número do cara, te disse quem é o cara que compra. Sim. É o José, o telefone tá aqui, ele tá lá na loja às sextas-feiras, tu vai bater lá e vai dizer quem é o Arthur. Não sei. Não quero atender, tchau. Não vou atender. Bateu o Patrick, opa, manda passar na frente de todo mundo que ele é meu fornecedor, eu conheço ele. Então, o vendedor não precisa ter medo de contratar uma assessoria comercial, o cara não precisa ter medo, porque a venda é dele, o relacionamento é dele. O cliente preza por quem? Por ele. Ele não sabe quem é o cara que está lá atrás. Ele não sabe quem é que está lá ligando para a fábrica. E para ele não interessa. E ele não quer saber disso. Ele quer saber a cara do meu vendedor, do meu representante comercial. É a cara do Patrick? Exatamente. Então, ter uma estrutura é importante, porque tu está na frente dos caras. Mas vai dizer, cara, então só um pouquinho, tu está dizendo isso, tu é representante comercial, porque tu não fica quieto e deixa tu fazer, deixa os outros não fazer. Porque princípio de prosperidade não é isso. Sim. É tu. Para você ser próspero, você tem que ensinar outros. Acabou. Cara, e quem você sabe ensinar, você está ensinando. Tem que seguir o trabalho. Então, prosperidade é isso. É tu. Querer que todo mundo à tua volta prospere. Se o teu ambiente for próspero, tu também vai ser. Então, talvez uma mensagem que eu deixo hoje para todos os representantes comerciais que estão me vendo e estão me assistindo hoje, ou que estão começando, os mais antigos, é que vai mudar muito o mercado.
A representação totalmente. comercial vai mudar demais. E que quem tiver alinhado com um novo modelo, com um novo momento, com um novo mercado, que é estrutura e venda, estrutura e venda, estrutura e venda, não é só venda, 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 não existe. Tem gente que quebra vendendo. Cara, Polishop cara, o vendedor Polishop é foda, porque ele só vende, entendeu? A Polishop, por falar nisso, a Polishop é espetacular, o cara é top demais, mas o vendedor Polishop é aquele cara que só quer vender. Ele só tá interessado na venda. Não, embora a Polishop tenha toda, mas tem por trás. Ela fornece a estrutura pro não é um representante Cara, o comercial, Polishop vendedor. nem vou falar, mas caras são excepcional. Mas o vendedor, o representante comercial, que acha que só vai pegar e vender a moda louco, ele tá fadado lá na frente a ter problemas graves. Sensacional. Então- E é totalmente coerente o que você está falando, Patrick, porque o que acontece? Representante comercial, a empresa, o cliente, eles quebram vendendo. Eles quebram. Tem empresa que vende demais e quebra. Por não saber vender, por não saber administrar as vendas, por vender demais sem ter capacidade de atendimento, é o que a gente está falando aqui. Concordo. O representante está vendendo muito, mas não tem uma estrutura para atender os problemas que essas vendas geram, não por culpa dele, nem por culpa da empresa, nem por culpa do cliente. Problemas são comuns, geram porque o caminhão que ia entregar sua mercadoria quebrou no meio do caminho, aconteceu, gerou um problema. Mas quando o representante comercial tem uma estrutura que propicia uma maior venda, tudo flui, tudo se encaixa, é incrível. E a tua visão melhora, tua visão do teu cliente enxerga diferente. Isso gera venda. E venda, novamente, é o quê? Uma geração de confiança. Se o cliente confiou mais em você, ele vai fazer o quê? Vai comprar mais. Ele vai preferir ter você como fornecedor dele, como vendedor dele, do que outro vendedor. Por quê? Não porque você é mais bonito, ou enfim, qualquer que seja. Ele vai ser você, por quê? Porque você tem uma estrutura e porque você resolve o problema dele. A imagem, o trabalho que nós fazemos aqui é justamente dar uma autonomia, uma grandeza maior para o representante comercial. É ele quem está resolvendo, ele tem uma estrutura, ele contratou alguém que faz um serviço para ele porque ele é bom. É isso que a gente faz aqui, entendeu? A gente gera para o representante comercial uma maior confiança para o seu cliente. A gente dá para ele e fala assim, ó, meu filho, vende, pode vender até dizer chega, porque a gente tem estrutura para te aguentar. Que é esse o ponto, não tem mais. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando por aqui. Patrickzão, um grande abraço. Prazer imenso participar. E vamos falar de mais outros, que você já deixou algumas dicas aqui para os próximos podcasts. Então, vamos lá. Então vamos lá. Sempre que precisar, tô aí. Eu que digo isso, né? Beleza, valeu.